Doutora Cláudia Moraes, ainda falta ver uma outra parte desta conversa já do reencontro, mas o importante é nós percebermos aqui este contexto familiar e de crescimento, não é? Deste homem, o Paulo, o pai da Alice, que acaba por ser revelado nesta conversa em primeira mão por parte da mãe da menina, não é? Um homem que, perdendo o pai aos 18 anos, passa a dormir com a mãe. Bom, nós já não estamos a falar do crescimento deste jovem na altura. Portanto, estamos a falar de um jovem adulto, estamos muito provavelmente a falar de uma relação fusional que não tem rigorosamente nada de saudável. Isto é uma relação fusional entre a mãe e o filho. Aquilo que nós esperamos é que aos 18 anos os filhos estejam claramente num processo de autonomização. Ora, não foi isso que aconteceu. Esta é aquilo que vulgarmente se pode chamar de uma relação doentia. Todas estas circunstâncias que acabaram por ir sendo desvendadas e criadas e reveladas nesta conversa justificam de alguma maneira, em termos de comportamento, desviante, acrescento eu, entre aspas, o desfecho desta história? Justificam isso? Não. Nós não podemos tentar encontrar justificações. Nós podemos e devemos, isso sim, tentar conhecer, no fundo, o contexto anterior a este rapto, porque é de um rapto que nós estamos a falar, até na medida em que possamos criar algumas condições para prevenir outros casos, porque efetivamente, infelizmente, estes casos não são casos únicos. Felizmente, em Portugal há pouquíssimos, pelo menos nestas circunstâncias, mas dizia eu que lá fora é muito mais frequente. E em função disso já existem estudos que nos permitem efetivamente conhecer as condições que são mais propícias a este tipo de ocorrências. Mas o que é que terá levado este homem a fazer isto? Ou seja, estamos a falar de uma pessoa que não esteve presente nos primeiros anos de crescimento e de vida da filha, que acabou por ausentar-se quando a mulher lhe diz, bom, isto não faz sentido nenhum, vamos para um divórcio litigioso. Aí é que se aproxima, portanto, tudo isto incoerente, acaba por tornar-se uma sombra dela, sempre a persegui-la, e depois aí sim com a filha, e depois a dada altura é que decide, bom, vou ter a minha filha só para mim e foge com ela. Como é que isto pode entender-se, não é? Sim. Repare, Tânia, há bocadinho falava-lhe numa relação fusional entre este homem e a própria mãe. Aquilo que acontece quando os progenitores tratam os filhos não numa base de afetos, mas numa base de posse. Eu sou praticamente a dona dos meus filhos. Aquilo que acontece é que aquela criança, mais tarde um adulto, não será, ou dificilmente será, um adulto responsável, um adulto atento às necessidades dos outros. Repare que esta relação conjugal não é uma relação de compromisso. Esta não é uma relação em que este homem estivesse atento às necessidades até afetivas da mulher. Não é uma relação de compromisso a relação deste homem com a filha durante 6 ou 7 anos. Não houve a preocupação de estar lá para acompanhar o desenvolvimento da filha, para cuidar da filha, porque os bebés, as crianças precisam de ser cuidados. Há, isso sim, o tal sentimento de posse. Ora, na medida em que haja um divórcio, na medida em que haja uma guarda decretada por tribunal, atribuída à mãe, aumenta aqui a probabilidade de surgirem sentimentos de vingança. Isto é, eu sinto-me injustiçado, até pela decisão do tribunal, com a qual eu não concordo, eu não aceito, como estou absolutamente centrada nas minhas necessidades, é importante sublinhar isto, eu não estou verdadeiramente interessada nas necessidades da criança. Eu estou centrada nas minhas, na minha insatisfação, na minha solidão e, portanto, a partir daí o comportamento muda. Muito bem. Bom, enfim, é uma história que felizmente termina bem. Esteticamente, ou seja, de quem vê por fora. Agora, o que é preciso fazer a esta família? Porque nós estamos a falar de uma ajuda grande e próxima que está a ser prestada à criança por motivos óbvios, mas que ajuda precisa a mãe, que ajuda precisa a família com um bebê novo que de repente também passa a ter uma irmã, não é? Aos seus 16 meses. Nós estamos a falar de uma ajuda que é fundamental, nomeadamente nesta fase. Repare, Tânia, há aqui muitas perguntas a colocar. Esta mãe tem muito provavelmente muitas dúvidas a propósito daquilo que aconteceu ao longo destes 2 anos. Ela dizia-me inclusivamente que não queria entrar num processo de interrogatório com a filha. E não Tinha deve. muitas curiosidades, mas não fazia perguntas. Não deve. Neste momento, a protagonista tem de ser a menina, a Alice. E as necessidades da Alice neste momento, como sempre, aliás,
relação de segurança. É absolutamente natural que a Alice não esteja propriamente voltada para a possibilidade de expor aquilo que aconteceu ao longo destes últimos 2 anos. Inclusivamente há o risco de existirem conflitos de lealdade. Repare, as crianças precisam de segurança. Tânia, nos últimos 2 anos, esta mãe não esteve presente e a Alice teve de se ligar aos 2 adultos que estiveram, entre aspas, a cuidar de si. Portanto, a Alice ligou-se a estas 2 pessoas, confiou nestas 2 pessoas, aprendeu a gostar destas 2 pessoas e, portanto, é natural que hoje possam existir conflitos de lealdade. Porquê é que terá pedido desculpa à mãe quando a reviu? Há 3 tipos de sentimentos que muito frequentemente surgem nestas circunstâncias: o medo, a culpa e a vergonha. É provavelmente difícil para a generalidade das pessoas entender que uma criança desta idade possa sentir-se culpada nestas circunstâncias. Mas aquilo que muitas vezes acontece é que a criança se sente culpada por exemplo, não ter conseguido ligar à mãe, não ter conseguido avisar a mãe a tempo daquilo que estava a acontecer. Ora, tudo isto é muito, muito difícil de gerir para uma criança tão pequenina. Portanto, neste momento eu diria que há uma confusão imensa na cabeça desta menina. E a Tânia dizia que tudo acabou bem e assim é. Quem vê por fora, não é? Tânia, tudo acabou bem e as crianças são felizmente resilientes, o que significa que se adaptam muito melhor do que nós adultos, mesmo após eventos traumáticos. Mas há aqui muito trabalho a fazer, como é evidente. Nós não voltamos, neste caso uma criança, não volta a confiar num adulto com um estalar de dedos. Há aqui memórias positivas associadas à mãe, mas muita coisa foi dita a esta criança, muita coisa. E, portanto, ao longo de 2 anos, é quase certo que lhe tenham sido ditas muitas inverdades. Muitas. E, portanto, é natural que esta criança também dependa, vamos dizer assim, de provas de confiança que lhe permitam sentir-se progressivamente segura, quer em relação à mãe, quer em relação a outras figuras de afeto, quer em relação até à autoridade. Repare que aquilo que a generalidade das crianças faz é confiar na polícia. Por exemplo, Exatamente. Esta criança foi habituada a fugir da polícia e das câmaras de vigilância. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Doutora Cláudia, muito obrigada por ter vindo a esta estreia do Agora Nós e ainda mais numa situação tão especial e tão delicada como esta. Obrigada.